Santos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Está uma potência na voz, fica melhor assim. Queria contar aos amados irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em Isaías, de Números, capítulo 55, o verso 6 ao 13º. O texto diz o seguinte: o texto diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, chame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regar a terra, e fazer-lhe brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre uma palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará com o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas crescerá a murta. E isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Até aqui, até o fim do capítulo. O título da mensagem de hoje é um título provocativo. E a mensagem de hoje é uma mensagem exortativa. Quando a gente diz exortativa, não é uma mensagem de correção, mas é uma mensagem de alinhamento. O título da mensagem de hoje é uma pergunta: o que nós estamos fazendo com a palavra? E aí, é para você refletir nessa noite o que nós, ou o que eu, o que você está fazendo com a palavra na sua vida. O que é a palavra? Se a gente for olhar no dicionário Aurélio, a palavra é uma gramática, é uma unidade de língua escrita, que ela está situada em dois espaços em branco, ou um espaço em branco e um ponto. A escrita de um idioma. Para nós que somos filhos de Deus, a palavra ela vem do alto. Mas dia após dia, culto após culto, semana após semana, meses após meses, a gente se reúne na casa do Senhor, nos reunimos em nossos lares, nas casas dos irmãos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, rabisca a Bíblia, olha para que a geração vai passando. É maiúsculo, porque quando a gente coloca isso, a gente entende quem é essa palavra que muitos desprezam. A palavra é Cristo. Lá em João, capítulo 1, o verso 1 ao 4, o Evangelho de João, capítulo 1, e João tem como responsabilidade, porque o seu coração precisa de João é trazer a divindade de Cristo. João capítulo 1, verso 1 ao 4 diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A palavra não é outra coisa a não ser o próprio Cristo, o Verbo encarnado que desceu
assumiu forma de homem e iluminou os escritos sagrados. Quando a gente fala dos escritos sagrados, naquela época, eram os livros do Antigo Testamento. Para você ter ideia como os judeus eram, os judeus tratavam a palavra com tanto respeito, mas era tanto respeito, que quando uma criança de 5 anos, ele já estava atingindo a idade de 5 anos na minha época, aquela criança já começava a aprender e a ler a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. As nossas crianças com 5 anos estão no TikTok assistindo, estão no short do YouTube, estão assistindo coisas sobre, sei lá, sobre querendo aquele pincel para desenhar e pintar, e estão procurando um monte de coisa. Mas as crianças judaicas com 5 anos já estavam lendo a Bíblia e lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos de idade, eles já teriam decorado quase todo o Pentateuco. Já estava no seu coração. E eles já partiam aí no Pentateuco para ler o Mishnah, que era parte da tradição oral. Aos 13 anos, a criança judia, ela atingia a maior idade religiosa. E ela fazia seu bar mitzvah, que era considerado como se fosse uma pessoa responsável por si. Quando Cristo, por exemplo, se perde ali dos pais, dos evangelhos, ele está nada mais nada menos na frente dos doutores, respondendo as perguntas que toda criança tinha que responder. E as nossas crianças muitas vezes entendem muito mais de Roblox, entendem muito mais de personalidade do YouTube do que entendem da própria palavra. Eu acredito que às vezes é culpa nossa, porque como uma vez disse Silas Malafaia, ele disse que a brincadeira ou a maneira didática da casa dele era o seguinte: todo mundo sentava na mesa e antes do jantar cada um tinha que recitar um salmo decorado. Se aquela pessoa, ou o Silas Malafaia, ou seu irmão, algum deles errasse o salmo, na noite seguinte teria que voltar e repetir o salmo todo de cor. Ele só mudaria de salmo após ter decorado e recitado. Mas hoje a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente não aplica a palavra no coração dele como deveria, porque o que é que a gente está fazendo da palavra? Os escribas, por exemplo, quando copiavam os textos sagrados, para poder copiar a palavra, irmãos, eles tomavam um banho, se limpavam espiritualmente, faziam uma purificação física e espiritual, consagravam o ambiente que eles iam escrever. Ele fazia parte de um processo todo espiritual, e se errasse um ponto ou uma letra na cópia, tudo aquilo que ele tinha escrito, vamos dizer, se ele ia escrever o livro de Isaías, se houvesse um erro de um ponto ou uma letra, volta e faz tudo de novo. Eles teriam que recomeçar. E aí, sendo sincero e sendo guiado pelo Espírito de Deus, qual é a importância de que você e eu damos a palavra? Qual a importância? Neemias, abre para mim por favor, Neemias capítulo 8, o verso 9 e o verso 10. A sujeira. Neemias diz o seguinte, e olha para cá: então Neemias, o governador, Esdras, os sacerdotes, escribas e os levitas que estavam instruindo o povo que serve a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Verso 10. Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam vinho doce, repartam com todos, que nada tem preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. A nação inteira estava cativa durante 70 anos e não tinha acesso às Escrituras, e quando elas foram libertadas, voltaram para Jerusalém. E quando se depararam ali na reconstrução do muro e houve um ajuntamento do povo, depois de 70 anos foi a primeira vez que a palavra foi lida em público. E o povo chorava por conta da palavra.
E eu me pergunto, como é que tem sido as nossas leituras bíblicas, o nosso devocional, como é que nós temos tratado a palavra? Quem já chorou ao se encontrar diante da palavra de Deus, seja ela lida ou proferida no culto? A gente está insensível à palavra, porque às vezes entra domingo e sai domingo, semana em semana, e meses após meses, anos após anos, e se fôssemos parar para pensar em tudo que é proferido, cada oportunidade, cada ministração, já éramos para ser doutores, já éramos para ser sempre perfeitos, já era para a gente não estar errando nas mesmas coisas. Mas parece que a palavra não está invadindo o nosso coração, ou parece que a gente está se permitindo ser invadido muito mais pelas coisas de fora do que pelo amor à palavra. O maior perigo dos nossos dias é a falta de descrédito com a palavra. É a assembleia de juízes críticos e espectadores que não se permitem serem moldados, transformados por aquilo que a gente sabe que é a voz de Deus. E sabe quando a gente sai do culto e a gente diz assim, bem alegre, o cenário fala, hoje Deus falou, hoje eu ouvi a voz de Deus, que pregação! Mas aquilo tudo que foi proferido, às vezes não foi nem guardado. Se a gente fizer um exame de consciência, você se lembra que foi pregado há 15 dias atrás? Há um mês atrás, você se lembra que foi ministrado, cada palavra que foi proferida, aquilo que foi anunciado, o verso bíblico que o pastor citou, ou que o irmão citou? Como eu queria ter o poder de absorção. O povo dos X-Men quer ter poder que solta raio laser pelos olhos, cura de adamantio nas mãos, poder de super-homem voar. Mas o poder que seria tão interessante era tudo que a gente lê gravado dentro do coração, como Davi disse, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Porque parece que a gente lê, escuta, lê, e às vezes a gente está errando em coisas que a gente já aprendeu que não era para fazer. Por exemplo, se a gente for olhar na Bíblia, se eu perguntar para vocês qual foi o primeiro pecado na terra, no céu foi a rebelião de Satanás. Se eu perguntar qual foi o primeiro pecado na terra, vocês vão dizer que naturalmente foi Eva comer do fruto, é ou não é? Mas o primeiro pecado em si não foi Eva comer do fruto. Foi um pecado físico, a ação que ela combinou. Mas o primeiro pecado foi desviar da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Depois Gênesis capítulo 3, verso 1 e 3. Hoje o meu coração tem ensinado. E o Senhor Deus ordenou ao homem: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 3, verso 1. 3, só por lá um capítulo. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhuma das árvores do jardim? Pode o 2 e o 3. Pode passar. O 2, como o 2. E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores dos jardins. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. O primeiro pecado não foi o ato em si combinado de comer da árvore do jardim, mas o primeiro pecado foi a alteração daquilo que Deus falou. Deus disse: não coma da árvore do jardim, senão vocês morrerão. Aí quando Eva vai responder a mulher, não, Deus disse: nem coma, nem toque. Deus falou sobre tocar? Não falou. Mas a mulher acrescentou:
E é um perigo a gente acrescentar algo à palavra de Deus. Por exemplo, mentir é pecado, mas se for mentira branca do bem, acho que pode salvar uma vida, não é pecado não. Fazer tal coisa é errado aos olhos de Deus, não, mas se for por um bom propósito, e eu sempre digo, tudo que é o mais, ele esquece o que foi escrito no passado. Você não pode alterar nem acrescentar. A palavra diz que ai de quem retirar um tio ou uma vírgula, que Deus ia retirar da vida dele aquilo que fosse retirado. Hoje eu não quero refletir sobre um indivíduo, eu não quero refletir sobre a vida de Davi, não quero refletir sobre José do Egito, sobre Abraão, o exemplo de fé. Eu quero refletir sobre a fonte da nossa adoração, sobre aquilo que permeou milênios e chegou até cada um de nós. E eu e você não podem negligenciar, porque é um perigo negligenciar a palavra. Provérbios capítulo 13, verso 13 diz: quem zomba da instrução ou da palavra pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. E aí eu faço uma pergunta a cada um de vocês, e reflitam de maneira séria, crítica, provocante por meio do Espírito Santo. Qual a sua relação com a palavra? Relação de negligência? Uma relação de talvez ocasionalidade? Dia sim, dia não, talvez eu vou lá um dia, talvez eu vou lá outro dia? Ou você tem uma relação com a palavra de que ela é fonte de vida? Porque a maneira que você se relaciona com a palavra é a maneira que revela quem você é no dia a dia. A maneira que você se relaciona com a palavra, ela vai mostrar a maneira da sua fé. Porque se você negligenciar a palavra, você vai negligenciar princípio de fé e vai se comportar com quem está lá fora. Se você trata a palavra com ocasionalidade, então um dia você está bem, um dia você está mal, ou sei lá, às vezes eu sei de uma coisa, às vezes eu sei de outra, mas eu não sei muito não, porque eu não leio muito não. Mas se você diz assim, aquilo é fonte de vida, palavra de vida eterna, alegria do meu alimento, o ar que respira é a palavra, ela é soberana, não há filosofia maior, nem ensino maior do que a palavra. Podem chegar nas escolas, nas universidades, alguém pode me dizer que existe algo maior e melhor do que a palavra, mas é mentira, porque ela é fonte de vida. O que é a palavra para você? Para mim ela é o Cristo, é o Verbo que se fez carne. Aquilo que tentaram destruir, aquilo que no Oriente Médio, na China, até hoje é proibido baixar uma Bíblia na China, no celular. Se lá tem um iPhone, Android, o que for, na Play Store é proibido baixar uma Bíblia, ninguém tem acesso. Tem que fazer uma VPN, que a gente chama de tunelamento, fingir que está sendo conectado na Europa, baixa no celular e depois liga no VPN. Tem que seguir princípios tecnológicos para poder baixar, porque lá é proibido. Coreia do Norte, se eu postei essa semana, se uma família tiver uma Bíblia na Coreia do Norte, a família toda pode morrer. E a gente tem muitas, eu tenho tanta Bíblia lá em casa, eu tenho Bíblia católica, Bíblia de Testemunho de Jeová, Bíblia arqueológica, eu tenho Bíblia de Veia, eu tenho tantas, a gente consegue ter tantas Bíblias. Na minha casa deve ter umas 6 ou 7 Bíblias e eu ainda estou querendo comprar mais traduções. O que é a palavra para você? Hoje eu quero falar sobre 3 entendimentos desse texto. Espero que Deus fale ao seu coração. O primeiro entendimento é que a palavra é o registro da vontade de Deus. Você não pode fugir disso. A palavra é o registro da vontade de Deus, do desejo e propósito do nosso Criador. Verso 8, 9 e o verso 11. O verso 8 e 9 vai dizer: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim também ocorre uma palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei.
O filme da vida de muitos cristãos, se a gente fosse para um cinema e tivesse um título filme, seria assim: Caminhos Celestiais versus Caminhos Terríveis, a batalha. Pense no filme de sucesso. Seria um bom tema, não era, Léo? Chegar aqui no cinema, caminhos dos céus e caminhos da terra, a batalha, quem vai vencer no final? Desde o princípio da humanidade, dos primórdios, há uma luta entre a vontade de Deus e a vontade contaminada do homem. Há uma dura resistência no coração do homem não se submeter à autoridade de Deus. Ouve a palavra, compreende a verdade, mas os seus corações são tão resistentes em preservar o controle da vida. E aí, às vezes, as pessoas dizem: pecado é isso, pecado é aquilo. Não, pecado é tudo que é uma decisão que vai encontrar a decisão de Deus, seja por ignorância ou seja por consciência. Tudo que vai de encontro àquilo que Deus ordenou, a pessoa sendo ignorante ou consciente, isso é que é pecado. Os nossos propósitos são pequenos, bem pequenos. Os propósitos e os projetos humanos são pequenos, são falhos e são limitados. Parece que tem um rótulo assim, bem debaixo da sola do pé: prazo de validade, até o fim da sua vida. Mas os propósitos de Deus são bem maiores e são infinitos. É como se fosse um mel. Procure a validade de um mel puro. Não tem. É o único alimento natural que não tem prazo de validade. Essa é a palavra de Deus. E Deus diz: não construa tesouros da terra, mas construa tesouro aonde? Porque o tesouro da terra, os projetos da terra, tudo que é feito pela terra vai ser destruído e perecido. As lutas, as batalhas, os projetos da terra. Eu preciso de 3 empregos, eu preciso de uma casa, de uma mansão. Não, agora eu tenho uma casa. Agora eu preciso de, 2 piscinas. Não, eu quero um carro, mas agora eu quero um carro para minha esposa, uma moto para meu filho. E eu vou me sacrificar, e eu vou me sacrificar, e eu vou construir tanto. Até o dia que a gente descobre que não é nada. E quando chega na casa lá de cima, não tem nenhuma mobília, não tem nada, porque construiu coisas da terra que tem validade, mas não construiu lá no céu. Lá no céu ninguém toma, lá no céu ninguém corrompe, lá no céu ninguém saqueia. Quando você evangeliza, você está construindo um tesouro no céu. Quando você prega a palavra e fala do amor de Deus, você está construindo tesouros lá no céu, onde ninguém vai saquear. É por isso que Deus diz que os meus projetos são maiores do que os seus projetos. Os meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Às vezes a gente quer para um lado, Deus decide para o outro. Às vezes a gente quer estar bem, às vezes vai com enfermidade. Mas para que se desesperar? Está tudo na mão do Senhor, no controle do Senhor. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Se o Senhor quiser deixar enfermo, Ele vai deixar. Tudo está na mão do Senhor e a gente não pode fazer nada. Acrescentar um segundo. Não estou dizendo que a gente não fica triste, não estou dizendo que a gente fica angustiado. Mas eu estou dizendo que a nossa segurança de salvação está naquilo que a gente está construindo lá em cima. Porque eu pensei que eu não quero ficar nessa terra. Eu quero partir para a glória do Senhor. Esse é o desejo. E a sociedade em que a gente vive é tão competitiva, porque todo mundo foi tão ensinado a nunca ceder. A criança pega um brinquedo e não quer dar o brinquedo para uma coleguinha, porque dividir é ruim. E aquela criança veja o brinquedo, parece que briga. A comida e briga, o pedaço do bolo. Farinha pouco, na minha opinião, primeiro. E as coisas primeiro para a gente. A gente não quer perder. Mas sabe uma coisa que a gente precisa entender? A gente precisa perder para Cristo. Submissão. Parece até um palavrão para algumas pessoas. As pessoas não querem ser submissas. Falar para a mulher ser submissa ao marido, parece que às vezes a igreja entra em alvoroço. Porque ninguém quer ser submisso. Mas a Bíblia manda, né? Quer contender com a Bíblia? Ou quer contender com o próprio Deus? A Bíblia vai dizer. Agora a gente precisa compreender. A submissão que está ali não é submissão de inferioridade, é de uma missão inferior, uma missão alternativa, de auxiliação.
A gente precisa ser submisso, principalmente, sabe a quem? A Deus. Submissão a Deus não é mostrar fraqueza. Submissão a Deus é, pelo contrário, é demonstrar força. É você dizer assim: eu podia caminhar com o desejo do meu coração, mas eu decidi vir aqui nessa igreja nessa noite e me submeter à vontade do meu Senhor. Fala, Senhor, que eu quero escutar. Abre a boca, Senhor, que eu quero entender qual é o teu projeto para a minha vida. A melhor coisa é ser submisso ao Senhor. Mas hoje os filhos não querem ser submissos aos pais. As pessoas não querem ser submissas no trabalho, a uma hierarquia maior. Mas entenda uma coisa: você precisa ser submisso uma vez na vida. Depois, se você for submisso uma vez na vida, você vai entender como é bom se sujeitar à vontade de Deus. Seja submisso ao Senhor. Porque quando seu chefe chegar gritando, você vai dizer: não é ele, é o diabo. Eu já vi na Bíblia. A minha luta não é contra ele, a minha luta é contra as potestades. Eu vou orar pela vida dele. Eu vou orar pela vida do meu cônjuge. Eu vou orar pela vida do meu pai, dos meus filhos. Quando você for submisso a Cristo, todo o restante será alinhado. Porque você entrará em harmonia. Ontem nós dissemos isso no encontro de casal. O filho vai respeitar pai, os cônjuges vão se respeitar, no ambiente de trabalho, nessa amizade. Mas só basta que você seja submisso a uma pessoa, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está falando e muitas vezes você não quer entender e obedecer. É uma dura luta contra a carne, saber a vontade de Deus e você quer receber a sua. Mas não pode. Romanos capítulo 12, versos 2. Romanos 12, verso 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que falar boa, perfeita e agradável. Não é gradativa, ela é bom, ela é agradável e ela se torna perfeita. Essa é a sequência certa. Tiago capítulo 4, verso 7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus é estar sob o crivo da proteção do Pai Todo-Poderoso, e o diabo vai fugir de você. Mas quem não se submete a Deus, o diabo diz: eu vou colar nesse daqui, na ovelha desobediente, no filho desobediente, no esposo que não quer estar ao lado da esposa, sei lá, tantos outros fatores. É uma brecha para o diabo trabalhar. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se você não se submete ao Senhor, o diabo diz: eu vou colar aqui, e nas pequenas brechas vou lhe destruir. Martinho Lutero dizia que o homem é um cavalo com uma sela. É difícil admitir isso, mas é verdade. Ou você deixa Deus montar em você, ou quem está montado é o diabo, ou um ou outro. A sela não vai ficar vazia. Ou você deixa Deus subir em você e dizer assim: aí eu vou tomar você, eu vou controlar o seu coração, porque se você não deixar Deus controlar, quem está controlando é o diabo. Não existe perfeito. Agora, Salmos de número 143, verso 10. Esse é um clamor e uma oração que você deve fazer nessa noite. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Coloque isso na sua oração nessa noite. Peça ao Senhor para o Senhor lhe ensinar a fazer a vontade dEle, porque Ele é o seu Deus, Ele é bondoso em espírito e Ele vai lhe conduzir para o terreno plano. Não é o terreno tortuoso. Pedregulho nos terrenos tortuosos é andar no mundo, é andar diante do conceito do mundo, mas andar diante do Espírito é andar em terra plana, pastos verdejantes.
Esse é o propósito de Deus. Mas hoje Deus me trouxe aqui para resgatar no seu coração que você é governado por Ele e que você deve se submeter à vontade dEle. Deus me trouxe aqui nessa noite, entenda, para você ouvir que você precisa ser resgatado. Eu tenho 10 anos de crente, não quero saber. Eu sou recém-convertido, eu nem me converti ainda. Mas Deus me trouxe aqui para você entender que você deve ser governado por Deus e se submeter à autoridade dEle, porque essa é a vontade de Jesus Cristo. O segundo entendimento que eu tenho nessa noite está no verso 3 e no verso 7. O verso 3 e o verso 7 diz o seguinte: deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês e minha fidelidade prometida à vida. O verso 7 vai dizer que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O segundo entendimento é que o propósito da palavra é nos tornar conscientes. Deus está dizendo: volte-se, deixe o ímpio o seu caminho e se torne justo. O que é o ímpio? É aquele que não faz a vontade de Deus. Mas eu frequento a igreja. Mas eu já desci a água. Então você não pode se comportar como um ímpio. Se você sabe qual é a vontade de Deus, haja como um justo, haja como aquele que obedece ao Senhor. Há uma má compreensão muitas vezes por parte daqueles que desfalam da boa nova, da ação que Deus tem enviado muitas vezes profeta do Antigo Testamento, e de nos enviar o seu Filho para nos anunciar as boas novas. E todo mundo acha que as boas novas é bênção concebida, mas é bênção mesmo. Mas as boas novas só é uma bênção concedida para aqueles que se arrependem e abandonam as práticas antigas. Ela não se torna boas novas se não houver arrependimento. É o batismo de João, o batismo para arrependimento. Não tem como você dizer: essa palavra de salvação, esse é o Evangelho, palavra de boas novas, se no coração ainda não há arrependimento, se no coração ainda há práticas antigas. Você precisa abrir mão dos velhos costumes. Tem palavras que saem da sua boca que não agradam a Deus, então abandona. Tem comportamentos que não agradam a Deus, então abandona. Tem sentimentos e pensamentos que não frutificam, que não agradam a Deus. É a ira, é palavra torpe, para não dizer palavrão, é desejo lascívio, às vezes é imoralidade, é o desejo da ganância. Tem tanta coisa que a gente precisa se afastar, porque a Bíblia só vai se tornar boas novas se eu me arrepender e deixar que ela se torne boas novas, porque ela só é boa nova para um coração novo. Para um coração antigo ela não é boa nova. E outra coisa, o que me motivou a meditar sobre isso é porque isso já está sendo trabalhado em mim há muito tempo. Estou lendo um material, um livro que é tão provocativo, que mexe com as estruturas. E esse livro dizia o seguinte: é perigoso a gente ficar acomodado com a mensagem da Bíblia e não ser afligido ou condenado por ela. É perigoso escutarmos a mensagem da Bíblia e a gente não ser afligido ou ficar acomodado por ela, dizer: não, perdoe, mas o coração ainda está duro. Não faça isso não, mas as práticas sem o dia. É um perigo muito grande. É outro perigo a gente transferir a responsabilidade para quem a gente acha que precisa. Sabe o que é? É quando a gente chega no culto e a palavra muitas vezes ela é exortativa, como hoje, e as pessoas vão dizer assim:
não é para mim não. Eu queria que irmã ou irmão fulano estivesse aqui. Não é para mim não. É como aquelas, às vezes tem aqueles cordões gospel, que muitas às vezes saem no meio da igreja e diz assim: toma aí, meu Deus! Senão, às vezes aquelas pessoas falam: fala Jeová. É como se fosse uma indireta de crente. Está no culto, aí uma palavra dura e as pessoas falam Jeová, como se a pessoa tivesse sinal de santidade e pureza, e aquilo não fosse para você, fosse para outro. A palavra é para mim, começa no púlpito, irradia pelo púlpito, vem para os músicos, vem para o corpo eclesiástico e depois atinge a igreja. Não transfira a responsabilidade do eu da palavra. A palavra é para você. Se você está aqui nessa noite escutando, é sua. Aí a gente diz: eu queria que fulano de tal tivesse aqui, que a palavra era para ele. Não, o Cristo da palavra primeiro vem para o pregador e depois vem para cada ovelha. Mas tem as pessoas que ficam assim: não é para mim. Aí a pessoa está deixando de se alimentar. As pessoas muitas vezes entram e saem do culto porque acham que Deus está entregando para os outros. É para você, é para mim. Sabe por quê? Possa ser que no dia de hoje eu não esteja necessitado, vamos dizer, eu falo isso diante de vocês, eu preciso dessa palavra. Mas possa ser que você diga: essa palavra não é para mim agora, é para você. Sabe por quê? Se você não precisar agora, você vai precisar dela amanhã. Ou você já teve uma necessidade dessa palavra, você se fortaleceu. Ou você aplica a palavra no antes da sua vida, no durante ou no depois. Vai chegar em um determinado momento que é para você e você vai precisar. Então aquilo que é falado, aquilo que é proferido, tudo se alimente. Só coloque no saco vazio. O saco que o Manuel quando fala aquilo que não é bíblico. Mas se for Bíblia, diga assim: eu recebo essa palavra, embora no dia de hoje a minha realidade é outra, pastor, mas eu recebo, sabe por quê? Porque eu vou me fortalecer nessa palavra para quando for no dia para eu me livrar. Eu não posso desprezar a palavra. Toda palavra proferida deve invadir o pregador e a cada um. Então pare, porque sabe por quê? Porque às vezes, olha, eu vou dizer algo que muitos de vocês não sabem, mas às vezes eu vejo até careta daqui, como se, quando eu estou ministrando, as pessoas fazem careta de expressão como se fosse para outro. Não, é para você, é para cada um. Daqui eu olho tudo. Eu olho tudo e o Espírito Santo olha muito mais. Outra coisa, sobre profeta, sobre profecia. As mensagens de bênção que a gente muitas vezes está querendo no nosso coração, ela está atrelada à obediência. Sabe aquele profeta que você diz assim: eita, Deus usou um profeta para me abençoar? Não é profeta bíblico não, viu? Porque o profeta bíblico era diferente. O profeta bíblico entregava a revelação de Deus, conserto e renúncia, para depois chegar a bênção. A bênção pode chegar na tua vida, mas antes tem que se consertar. Quer bênção? Porque se deixar, tem igreja que dá carro, casa, tem igreja que dá chave de mansão, tem igreja que dá tudo. Aqui eu vou sair da Batista Calvário porque eu vou numa igreja que ali está me dando só bênção. A bênção chega, mas se você for obediente, a bênção não chega do desobediente. Às vezes chega prato de Satanás e você achando que é bênção. Sabe, o prato de Satanás, sabe o que acontece? Ele afasta da igreja, lhe distancia de Cristo. A bênção, quando ela vem de Deus, ela lhe traz mais para Cristo. João, capítulo 12, verso 47 e verso 49. Eu ainda estou na metade. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo.
pois não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no outro dia. Pois não falei por mim mesmo, mas falei o Pai, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e que falar. Você precisa entender que quando você é consciente, aí é problemático. Quando eu estava fazendo um estudo das profecias da Bíblia, 75 a 85% das profecias bíblicas do Antigo Testamento, 75 a 80, era advertência e juízo. 20 a 25% era bênção e salvação. E quando estava bênção e salvação, se falava seja obediente, mas depois vinha a bênção. Se alguém chegar para tu, como profeta de Deus, e dizer: receba a bênção, uma bênção, e tome bênção, e receba a bênção, e a chave da bênção, a casa da bênção, o carro da bênção, o milhão da bênção, mas não disser no seu ouvido, mas antes abandone essa prática. É necessário que você se corrija nisso. Isso aí não é profeta da parte de Deus, porque o profeta de Deus, pela Bíblia, usado pela Bíblia, ele era levantado em sinal de correção, mas depois de bênção. O profeta foi levantado para anunciar as verdades. Nós precisamos nos alinhar à verdade de Deus. Mas hoje já tem um evangelho que tem se perdido. E outra coisa, faça sempre prova de Deus, para confirmar o espírito que está naquela pessoa. O último entendimento da noite de hoje está no verso 10 até o verso 13. O verso 10 até o verso 13 vai dizer: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazer ela brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas se romperão em canto e diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a muda. E isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, e não será destruído. O terceiro entendimento é que somente a palavra tem poder para transformar e para abençoar. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar e abençoar. Agora, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com homens que também negam a palavra, com homens que se omitem da palavra. Eu não estou dizendo que é para ser pregador, eu estou dizendo que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É simples. Se você não adora, e eu falo para as pessoas que estão lá fora, se não adora, se não ora, se não lê, se não quer comunhão, vai fazer o que lá no céu? Me fala, diácono Cristiano. Na sua casa só entra se tiver comunhão com o Senhor, se tiver com relacionamento com o Senhor, se tiver desejo de falar com o Senhor, amizade com o Senhor. As pessoas querem morar no céu de Deus, sem conversar com Deus, sem recorrer a Deus, sem orar a Deus. A gente precisa de compromisso com a palavra. Não é compromisso com a palavra de homem, porque a palavra de homem não muda o coração. O coração endurecido, a única coisa que pode quebrar esse coração endurecido é a palavra do Senhor. Não existe outra palhadeira nem martelo que consiga bater no coração duro. A melhor martelo e a melhor palhadeira se chama Palavra de Deus. As pessoas vêm contar comigo, falar o segredo de pastor Josivano. As pessoas vêm falar comigo e falam assim: ó pastor, porque o senhor não vai dizer a fulano de tal que ele faça isso ou que ela faça aquilo?
Isso é reformento, não é coisa nenhuma, duas coisas não. É como se as pessoas entrem em contato com o pastor, para o pastor falar com determinada ovelha que ela tem que se consertar. Sabe qual é a minha resposta? Se a palavra não invadir, não mudar o coração, você acha que a minha palavra vai nos fazer? Se a palavra não invadir o nosso coração e não nos fazer mudar de caminho, a palavra do homem não conseguirá, não adianta. As pessoas podem até mudar por medo, por receio, por alguma coisa, mas aquele que tem poder e capacidade para mudar a estrutura, a palavra de Deus. Somente isso, somente a palavra que rege o coração. Aquele coração que deixa de ser um coração desértico para ser um coração frondoso, uma floresta. Ela quer ser regada, ela quer ser transformada pelo desejo da palavra. Ela acorda e diz assim: eu quero meditar hoje, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir louvores, eu quero adorar esse Deus. Mas um coração que dorme e acorda e permanece no mesmo dia sem esse desejo, não muda. Não muda, não tem condição. E o bom desse texto que chamou a minha atenção é que Deus usa uma figura de linguagem que ela é poderosa para a adoração. Ela é poderosa porque ela traz palavras que geram força e esperança para cada um de nós. Ela traz alegria. Primeiro que Deus tem uma palavra, e Ele envia essa palavra sobre a vida de cada um de nós. E essa palavra ela tem um propósito de não voltar da mesma forma. A palavra proferida por Deus, ela não voltará vazia. Quando Deus lança a palavra, ela vai chegar no coração e um dia ela vai brotar um propósito. E esse propósito é de trazer alegria e paz. Ao primeiro confronto, se submeter a Ele. Mas depois que você passa nessa etapa de se submeter a Ele, vem a alegria e vem a paz. E o segundo propósito é que ela muda a natureza daqueles que se alimentam por ela. Se eu tenho um espinheiro na minha casa, ou uma roseira brava, quando a chuva vier, quem é agricultor aqui? Cadê o irmão Ivanildo? Porque eu fui para o sítio dele, ele é agricultor, tem irmão Val. Cadê Val Arcanjo? Os dois. Se eu tiver um pé de espinho, uma rosa cheia de espinho, ou um pé de cacto, ou uma malícia, ou uma ortiga, se eu mandar chuva, se Deus mandar chuva, o que é que vai acontecer com essas plantas? Vai se tornar maior, vai se nutrir e vai crescer mais. Vai ou não vai? O espinheiro que é pequeno vai se tornar um grande espinheiro. Uma malícia que é pequena vai se tornar uma grande malícia. Uma urtiga vai permanecer do mesmo jeito. Porque tudo que é regado pela chuva, pela neve ou pelo orvalho, ele vai se alimentar e só vai ficar maior. Só que a chuva, a palavra de Deus, é diferente. Se é espinheiro, vai ter que cair os espinhos todinho. Porque agora não vai ser espinheiro, vai ser pinheiro. Se era uma rosa brava, vai deixar de ser rosa brava para agora ser uma murta. É isso que a palavra está dizendo no verso 12. No verso 13: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez das roseiras bravas crescerá a murta. E isso é para a glória de Deus. A murta era uma árvore que não é aqui, mas ela tem frutos, e os frutos dá licor, e as folhas dela dá chá. Eu comecei a pesquisar sobre a murta e sobre o pinheiro. Sabe o que significa? O pinheiro, o dicionário Avani, e a murta são plantas que durante o ano todo está sempre verdinho. No tempo da neve, suporta a neve. No tempo do calor, suporta o calor. Mas no tempo lá da chuva, permanece do mesmo jeito. O tempo todo ela está verde, produzindo fruto, e os frutos dela são fruto de qualidade. Mas o espinheiro, Cristo, quando a pessoa chega perto de um espinheiro, toca, dói. Isso é cada um de nós. Antes feríamos, antes machucávamos, antes lançávamos palavras
invadir o coração dos outros, eram espinheiros, cada um de nós, era urtiga, era malícia, cada um de nós, porque não podia tocar no outro, que feria, difícil de chegar perto, difícil de abraçar, e olha, cristiano, difícil de demonstrar o sentimento de cuidado, né? Para cuidar de um espinheiro tem que ir com todo cuidado, não é inconfundível, porque se depende de você tocar, vai ser furado. Mas se você já foi regado pela palavra de Deus, você não pode mais ser espinheiro, você tem que ser um pinheiro, verde, com sombra e com frutos. Você tem que ser multa. E multa não é muda, é uma árvore que tem frutos, que dá vigor e que as folhas dela é um chá, que cura os outros. Ou seja, antes de Cristo, uma criatura era regado pelo mundo e só fazia crescer a maldade, fazia crescer a inveja, crescer a arrogância, crescer a ira, porque é assim que a chuva natural faz. Mas depois que passou pela chuva de Deus, mudou a essência. Você não pode se comportar como antigamente. Deus está te cobrando nessa noite que não se comporte com a antiga natureza, porque Ele já disse que se Ele te regou com as águas que vêm do céu, com as águas da palavra, você não pode permanecer na mesma essência. Isso para mim é fantástico. Quando eu meditava sobre isso, a chuva de Deus, ela transforma a genética, ela transforma a essência. Já não é mais a velha criatura, é a nova criatura. É o antigo Edmir, é o antigo Natal, é a antiga missionária Rose, é a antiga Edna. Porque agora as coisas novas, já se fez coisa nova, as coisas velhas se passaram e este fez tudo novo. Não tem espaço para ser regado pela palavra de Deus e permanecer do mesmo jeito. É um conflito entre a palavra. O poder da palavra é para nos tornar maior, não, é para nos tornar diferente. Se você disser assim, o poder da palavra é para me deixar grande, aí é a chuva natural. O poder da palavra é para mudar a nossa essência, abandonar as práticas antigas, é para mudar a nossa base, mudar a nossa natureza. Quem era Josivan antes de Cristo? Quem sabe nascer a minha família? Quem é Josivan depois que ele foi molhado e regado pela chuva de Deus? O testemunho de vida, quem era Diácono João? Ele não está aqui hoje, mas eu vi uma vez João entrar por essas portas e um tá que a gente estava com ele. Está ali atrás. Uma vez Diácono João entrou aqui nessas portas, eu cheguei antes de João e Wanda, e eu vi quando um cara que era cobrador, uma vez veio tirar João aqui de dentro para levar João para beber. E missionária Wanda disse: somente foi a última vez. Quem é João? Nosso diácono, o exemplo dizendo: quem se deixa ser regado e molhado pela chuva de Deus, já não quer mais beber da antiga fonte, mas da nova fonte. Porque se torna um novo rio, águas a fluir, transforma para alimentar outras pessoas. Agora, eu digo nessa noite, sem medo, diante do sangue do Cordeiro, se não há transformação, é porque ainda não deixou ser guiado pela palavra. Se não há mudança de caráter, é porque está apenas ouvindo, mas não está sendo moldado por ela. A Bíblia de Pedro trata daquele que ouve a palavra. Mas quando você pesquisa sobre ouvir e escutar, é diferente. Quem ouve é porque somente deixou a palavra entrar aqui e sair aqui. Agora quem escuta é porque parou para prestar atenção. A igreja precisa parar para escutar a palavra, não é apenas ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Para entrar na igreja e sair da mesma forma, você foi chamado para parar e dizer assim: eu quero escutar, eu quero refletir. Fala porque eu quero me alimentar. Fala porque eu quero permanecer com a mesma essência do mesmo jeito. Do mesmo jeito, vai cair no mesmo ambiente. Do mesmo jeito, as mesmas falhas, vai errar no mesmo lugar. Mas você foi chamado para não negligenciar a palavra. Você foi chamado para não desprezar a palavra.
Porque o tamanho da sua vida de fé espiritual, como você se comporta, é a forma de como você se alimenta. Como a gente pode negligenciar algo que é tão grande e tão importante para cada um de nós? Como a gente pode permitir que as nossas escolas bíblicas muitas vezes façam mais vergonha, e não é por conta do conteúdo, mas é porque não tem gente? Como? Se não há um prazer pela leitura de aprender. Antigamente, quando eu me converti em 2012, se juntava Tiago, Alain, eu, a turma dos mais antigos, e a nossa palavra, os nossos encontros, a única coisa que existia do nosso lado era conversar sobre a palavra, era debater sem se desgastar, era conversar sobre a palavra. Hoje, muitas vezes, os encontros e as reuniões não são para debates bíblicos, mas muitas vezes as pessoas se reúnem para falar da vida dos outros, para criticar ou para apontar. As reuniões devem ser feitas pelos crentes para falar somente de Jesus, o Hamashia, aquele que veio, o Messias que nos salvou e nos libertou. É para conversar sobre os mistérios de Deus, não é para conversar sobre o mistério do vizinho, nem do irmão, não. A reunião de crente é para glorificar a Deus. Retire os espinhos e se torna pinheiro, porque isso resultará no nome e glória do Senhor. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, ele disse: quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Lá em João ele disse: aquele que rejeitar a palavra será julgado por ela no último dia. Eu estou concluindo, mas eu digo hoje à igreja: mas nós, e quando eu digo nós, é cada um que está aqui nessa noite, é você que está nos assistindo pela rede social, mas nós que amamos a palavra, tem uns que está precisando amar mais, mas lá fora ele dá o desamor. Tem um que está precisando se alimentar mais, mas se você está aqui é porque você ama a palavra. Nós que amamos a palavra, a gente sabe que a palavra é a verdade, é a única verdade que nos liberta. A gente precisa fazer o que Josué, meditar nela de dia e de noite. A gente deve anunciar a palavra e cumprir tudo que está escrito, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, porque a gente sabe que somente a palavra é viva e eficaz, como o escritor dos Hebreus diz. A palavra é santa, ela é fonte de sabedoria. O mundo pode desprezar, mas a gente que conhece o valor da palavra, a gente não vai desprezar a palavra. A gente não pode ceder à corrupção do mundo. A gente não pode substituir os ensinamentos, os marxismos, os machismos, os feminismos, as ideologias do mundo pela ideologia da palavra. Ela é soberana na nossa vida. Ela é fonte de vida eterna. Somente ela é aquilo que ilumina o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Luz que ilumina o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o nosso caminho. É somente a palavra que pode aquecer o nosso coração, mas é também somente a palavra que pode nos constranger quando a gente está errado. É somente a palavra que arranca os espinhos para ser alguém que cure. Nem só de pão viverá o homem, mas apenas daquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra. Alimento é necessário, as coisas básicas são necessárias, mas nem só de pão. Se você buscar pão demais e esquecer da palavra, você pode ser uma pessoa bem sucedida lá fora, mas não foi bem sucedido no reino de Deus. E o sucesso lá fora não vale a pena a perda da salvação. E quando eu digo tem perda, nunca ser salvo, porque nunca houve amor da palavra. Igreja, a gente precisa se alimentar mais. É nossa prioridade se alimentar mais da palavra. Se eu fizesse assim: levanta a mão que faz devocional diário. Pastor, não é nem louco de fazer isso. Faça não, isso não é levanta.
Se eu perguntar assim, quem é que faz esse negócio na Bíblia? Quem é que medita todo dia na Bíblia? Se eu pedir para alguém levantar a mão, só quem faz isso, eu vou ficar com vergonha. E eu vou ficar com vergonha. Devemos fazer o nosso devocional diário. Devemos meditar na palavra. Devemos fazer plano de leitura anual. A única pessoa que leu a minha Bíblia, leu umas 5 vezes, foi o Diácono João. Aí precisa ler mais. Vamos ler, vamos ganhar do Diácono João, que João está cuidando do bazar e não tem tempo não. Mas a gente pode ler a Bíblia todo dia. Se você ler a Bíblia todo dia, 20 minutos, você lê ela em um ano. Mas o mais importante para mim, devemos chorar. Devemos chorar quando a gente lê uma passagem que a gente diz assim: foi Deus que falou isso para mim. Devemos derramar nas nossas lágrimas e dizer: foi o Senhor que falou comigo. Se eu perguntar quando foi a última vez que isso aconteceu, comigo aconteceu essa semana. Eu cheguei no serviço escutando Gênesis capítulo 40 sobre a vida de José. Ele dizia assim: vamos fazer a janta. Dizia assim: me dá só mais 5 minutos. Não, agora só mais 10, porque estava tão bom sobre a vida de José, estava tão maravilhoso. Foi o quanto Deus preservou a vida daquele homem para salvar uma nação. Do quanto Deus é majestoso, que teve uma hora que eu tive que virar o rosto, porque a lágrima estava descendo e o coração estava queimando em brasa. Você precisa ter experiência com a palavra, essa que provoca o seu coração, que lhe causa vergonha, que você diga assim: eu não quero mais permanecer do mesmo jeito, porque somente ela vai mudar o seu caminho. Mas se a gente negligenciar a palavra, meu Deus, misericórdia, vai se alimentar por todo vento de doutrina, não vai perdoar o irmão, não vai derramar amor, não vai saber falar do amor de Deus. Você precisa urgentemente ler a palavra. Pastor, como é que eu faço? Eu tenho tradução, eu tenho programa para estar no seu celular, eu tenho de tudo. Se você quiser escutar na voz de Ciro Moreira, se quiser escutar na voz de uma mulher, eu não sei ler, não tem problema, tem áudio, não, eu gosto de ler aqui com a leitura. Se você quiser, o seu pastor está aqui para lhe ajudar. Eu gosto demais quando alguém pergunta uma coisa que me provoca, que me faz mergulhar. Teve um dia desse uma jovem me fez uma pergunta que eu quase que perdi a janta. Foi uns 40 minutos de pesquisar. E coisa boa quando a gente não sabe de tudo e a gente precisa mergulhar cada vez mais. Mas é somente quando a gente ama a palavra. Ela tira o palavrão da boca, ela tira a mentira, ela tira desejo do coração, ela arranca pensamentos impuros, ela arranca a ganância, ela arranca a inveja. A palavra vai tirando de tudo. Mas se não alimenta, se alimente da palavra. Amém? Vamos ficar de pé e adorar com o canto ao Senhor.